a gente volta para o nosso quadrado aqui, a gente volta a falar de política local, nacional, né, Joana? Temos uma entrevista agora, vamos dar boas-vindas aqui à nossa programação, ao nosso jornal, ao senador Rogério Carvalho, o senador pelo PT. Senador, bem-vindo, bom dia. Eu gostaria já de começar aqui com uma pergunta em relação à aprovação ontem pelo Congresso Nacional de projetos que reajustam os salários de servidores da Câmara, do Senado. Neste início de ano, a gente aqui na TMC, no TMC 360, está tentando entender como é que vai ser o ano do brasileiro, um ano de eleição, um ano que é diferente. E como é que a gente explica no noticiário essa notícia, né? Por exemplo, esses projetos que ajustam os salários de servidores, no momento em que a gente não tem dinheiro para investir, por exemplo, em infraestrutura, em saúde, em que para a população como um todo não há esse tipo de reajuste para aposentados, pensionistas, não há esses reajustes. Como é que a gente explica esse movimento? Bom dia. Bom dia. Veja, todos os servidores têm reajuste de salário, geralmente anual. O governo do Executivo deu um reajuste no ano passado, inclusive eu fui o relator do projeto de lei que fez a correção e variou até 30% para algumas categorias de recomposição salarial. Então, a recomposição salarial vem acontecendo no Serviço Público Federal, no Executivo, tem os reajustes anuais do Judiciário e teve o reajuste do Legislativo. Da mesma forma que a gente tem uma política permanente de recuperação do valor do salário mínimo. Então, os trabalhadores, de uma maneira geral, têm recebido aumento. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas em relação ao plano que foi aprovado no Senado e que foi para a Câmara e que foi votado ontem, que é alguns servidores, que é alguns casos fora do teto ou acumulações que ultrapassam o teto. Eu sou crítico dessa proposta e não concordo com isso, mas acabou sendo votado de forma sumária e a gente não teve oportunidade de fazer esse debate com mais participação. Foi um final do ano, uma coisa muito atropelada e foi ruim. Mas no resto, todos os servidores, tanto do Legislativo, Executivo, do Judiciário, inclusive os trabalhadores CLTistas tiveram aumento, inclusive aumento real. Bom, vale a gente considerar que cada caso, obviamente, é um caso, mas há a possibilidade de reajuste de ganhos, podemos dizer assim, de mais de 100% em algumas situações. Lembrando que o reajuste do salário mínimo, né, das aposentadorias, foi de 6,79% nesse ano. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo Alvarez agora. Senador, bom dia. Rodrigo Alvarez aqui. Senador, mantendo o foco nos trabalhadores, eu queria trazer uma pauta que vem sendo tratada como uma questão política, que pode ser deixada para depois, mas que me parece muito grave. Eu sei que tem que passar pela Câmara primeiro, certamente, quando forem discutir, mas eu acho que é assunto de interesse nacional, queria trazer para o senhor, que é a regulamentação dos aplicativos de transporte e entrega. O governo federal está tentando criar aí um ambiente para se discutir isso e levar essa pauta adiante, que são 3 questões importantes, que é a remuneração mínima por entrega para o entregador, limite para o percentual que as plataformas recebem, e tem um que é o mais importante de todos, a meu ver, que é a transparência dos algoritmos. Eu vou dizer por que daqui a pouco. Tem ainda o acesso à Previdência Social, que é importantíssimo. Nós estamos falando de pelo menos 2 milhões de brasileiros. É um número muito grande de pessoas que estão hoje numa situação que eu diria, no mínimo, vulnerável, porque eles têm uma situação de trabalho que é definida pelo empregador de maneira oculta, obscura, e ele não sabe bem como é que ele ganha e por que de repente ele passa a ganhar. Eu vou dizer aqui, segundo um estudo da Universidade de Oxford, tem corrida que o motorista de aplicativo só recebe metade do valor. Ou seja, ele está trabalhando quase num sistema de escravidão, em que ele chega lá, doutor, toma aqui a metade do que eu ganhei no dia aqui para o senhor aqui, o senhor me arrumou essa corrida aqui. Então, é uma coisa meio absurda. O estudo da Oxford é importante,
Ele mostrou uma mudança imensa depois que o Uber, especificamente, mas a gente entende que isso acontece nos outros também, que introduziu algoritmos de preços dinâmicos. Isso foi em 2023. Isso o que aconteceu? Aumentou os preços para os passageiros e diminuiu a receita dos motoristas. E, de novo, eu vou lembrar, nós estamos falando de mais de 2 milhões de brasileiros que vivem disso. O que a gente pode esperar desse ano no Congresso para que essas pessoas saiam dessa situação vulnerável e obscura em que um aplicativo que ele nem sabe quem é, que está lá em algum lugar do planeta, define quanto ele ganha e se é que ele vai ganhar decentemente naquele trabalho? Olha, Rodrigo, eu confesso que eu não espero de parte deste Congresso, a gente pode até conseguir maioria, vamos trabalhar para conseguir maioria, vamos nos empenhar para que tenha uma regulamentação, mas tem uma parte do Congresso que é contra e que se posiciona contra regulamentar qualquer coisa. É uma doutrina, é uma doutrina de exploração consolidada na mente de uma parte dos parlamentares. Então, o que nós vamos ter é uma reação, inclusive fazendo o discurso de que vai inviabilizar a operação das empresas como Uber, como iFood e tantas outras empresas, que vai inviabilizar, que essas empresas vão embora, ou seja, criando um terrorismo e até certo ponto colocando os trabalhadores por aplicativos contra as medidas regulatórias fundamentais para que a gente diminua esse estado de exploração permanente e sem nenhuma transparência, porque o pior de tudo, além do que a gente sabe, é a falta de transparência e o modo como eles exploram, sem dar satisfação nenhuma, nem aos trabalhadores, nem às instituições. E, além disso, nós estamos diante de uma outra questão, que é o seguinte: tudo, e a gente conseguiu evitar nos últimos anos um desmonte ainda maior do movimento sindical, das organizações sindicais, das entidades que organizam os trabalhadores, que aqui no Congresso é para extinguir essa mesma parte do Congresso que atua em defesa das empresas que contratam trabalhadores de aplicativo, também defendem, de certa forma, e de todas as formas, melhor dizendo, o enfraquecimento e a inviabilização das entidades representativas desses trabalhadores. Então, não há equilíbrio de força, né? Neste caso, dos trabalhadores de aplicativo, porque o modo de organização é muito atomizado. Não tem um patrão, não tem uma instituição que está ali, uma cara formal, fica do outro lado. É uma interface algorítmica, não é uma interface viva, humana, institucional, tradicional. Então, é muito difícil o confronto. Ou a gente regulamenta essa forma algorítmica de se relacionar com os trabalhadores, ou a gente vai ter um processo permanente de exploração cada vez maior. E quer ver coisa é quando tem movimento grande. Quando tem movimento grande, o trabalhador trabalha a mesma coisa, está exposto àquele volume, à espera, mas a empresa de aplicativo ganha mais, o usuário paga mais e o trabalhador praticamente não tem nenhum ganho real sobre isso. Oi, senador Dani Lima, obrigada pela participação aqui na TMC, muito bom falar com o senhor sempre. Vamos ao assunto que mobiliza o país e está dividindo muita gente. Bom, a oposição começou uma ofensiva para coletar assinaturas para a CPMI do Banco Master. O governo entrou de sola, o PT colocou ali as assinaturas também, entrou todo mundo. Qual é a viabilidade e é oportuno uma CPMI em ano eleitoral, né? Eu queria entender aí, na agenda, na lista de prioridades do senhor e do Congresso Nacional, aonde entra esse escândalo do Banco Master e o que é que a gente pode esperar dessa investigação. Olha, eu acho que o Banco Master representa um risco de hecatombe na política brasileira e nas relações impublicáveis
das diversos segmentos do poder com essas operações fraudulentas patrocinadas pelo Banco Master. Eu acho que tem uma CPI do INSS em funcionamento, que é uma CPMI, tem a CPI do crime organizado. Aqui no Senado tem várias CPIs na lista, já com o apoio do presidente e acordo com outros líderes para que elas iniciem o seu funcionamento, certo? Então, eu tenho uma dúvida quanto à instalação imediata. Eu acredito que isso vai se tornando cada vez mais forte a ideia de instalação de uma CPMI ou de uma CPI, quanto menos efetivo e mais problemas tivermos esses conflitos, esses pequenos conflitos entre aqueles que investigam, aqueles que julgam, ou seja, se tiver mais ruído entre STF, Polícia Federal, se tiver mais fatos que não estejam caminhando, que não esteja sendo dada publicidade e clareza de como o processo está andando, eu acho que isso forçará a ter uma CPI mais rápido, certo? Eu acho que se essa CPI ficar para maio, junho, a sua abertura, perde um pouco o sentido por conta da proximidade com o período eleitoral. De qualquer forma, não dá para a gente prever, vai depender muito de como as coisas vão caminhar. Não sei como é que isso vai caminhar aqui, se essa investigação, Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público, STF, como é que essa coisa vai caminhar, como é que as novas revelações, o que isso vai apresentar, e isso tudo define o ritmo, a velocidade e a pressão para a instalação de uma CPI ou de uma CPMI. Você tem uma ideia, todo mundo quer. Por exemplo, eu coloquei um requerimento agora no início do ano de uma CPI. Ontem, que foi o primeiro dia real de atividade, nós recebemos 18 assinaturas. 18. Ou seja, eu preciso, neste momento, de 9 assinaturas para poder colocar essa CPI em funcionamento. E se eu hoje fizer algumas ligações e pedir, a gente consegue essas assinaturas. Eu acredito que na semana que vem a gente já tem assinatura para uma CPI aqui no Senado Federal. Senador, a gente tem compromisso aqui de ouvir todos os espectros, eu precisava correr e encerrar. Mas não queria correr e encerrar sem registrar aqui. Por exemplo, nós escutamos na semana passada, eu ouvi no UOL, o deputado José Guimarães dizendo que não era oportuno fazer uma CPMI ou uma CPI do Master naquele momento. O que é que vira a chave da base do governo para que ela entre? É o medo de ficar ali pressionada pela oposição, como se estivesse tentando blindar um banco ou um banqueiro que, sabe-se, tinha relações diversas, né, com vários espectros da política. O senhor falou impossível hecatombe, né, dado o tamanho das relações que ele tinha. O que é que vira a chave do governo? Por que Zé Guimarães primeiro fala, eu não acho legal não, e depois o PT embarca? Veja, eu acho que o Zé Guimarães, ele fala no sentido de que isso vira um palco, vira algo que às vezes coloca luz sobre determinados problemas, mas vira um jogo muito superficial de acusações e desinformação, que é uma coisa que era para informar, acaba gerando desinformação. Agora, diante do que está acontecendo, ninguém pode ser contra qualquer forma de investigação sobre esse crime, né? Ou seja, sobre esse grande problema do sistema financeiro brasileiro. Que a gente está vendo o Master, mas a gente tem um problema. Por exemplo, 75% do dinheiro das instituições financeiras hoje não estão com as instituições financeiras e sim com seus fundos. Como é que esses fundos, toda essa operação que tira do Banco Central a capacidade de fazer gestão monetária, né? Como é que isso está sendo, sem um acompanhamento mais detalhado, mais minucioso, sabe? Então, esse é um problema que revela
é a ponta do iceberg de um problema que precisa ser bem acompanhado. E eu tenho eu fiz uma emenda na PEC do Banco Central que dá poderes para o Banco Central acompanhar toda essa movimentação, toda essa movimentação de recursos nos fundos que passa ao largo da maioria dos órgãos reguladores. Então, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, o Guimarães fez uma fala genérica. Nós, neste momento, a gente tem clareza de que é importante investigar e que não dá para a gente, em nome de uma precaução pré-eleitoral, não entrar de cabeça numa investigação como esta. Bom, nós ouvimos aqui na TMC, no nosso TMC 360, o senador pelo PT, Rogério Carvalho, né? A gente agradece a participação. Senador, muito obrigado pela conversa conosco aqui. Até uma próxima vez. Bom dia, senador. Boa semana.